Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o senhor o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro relator Alexandre Moraes, senhores ministros. Cumprimento também aos senhores advogados da Advocacia Pública e Privada. Cumprimento a assessora-chefe do plenário, doutora Carmen Lília, senhoras servidoras e servidores, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, esse recurso ordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social insurge-se contra a possibilidade de se estender o benefício de salário-maternidade pelo prazo de 180 dias a servidor público, pai solteiro, sob o argumento de que os alegados óbices da ausência de previsão legal e da falta de específica fonte de custeio para a concessão do cogitado benefício levaria ao provimento do apelo extremo. No caso concreto, um servidor público federal, pai solo, de 2 crianças, nascidas prematuras e geradas por meio do processo de fertilização in vitro, ingressou com ação em desfavor da União e do INSS, ora litisconsortes passivos, visando obter judicialmente a concessão do salário-maternidade pelo prazo de 180 dias. A autarquia federal recorrente afirma que as diferenças biológicas justificam o trato normativo diverso dos períodos de tempo conferidos à licença maternidade e à licença paternidade. Sustenta também que estender ao pai a licença maternidade de 180 dias implicaria conceder benefícios sem a correspondente fonte de custeio, violando o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. No Brasil, a licença maternidade surgiu em 1943, com a consolidação das leis do trabalho, e a sua instituição refletiu a compreensão de que a mãe precisaria de um interstício temporal junto à criança recém-nascida para garantir a qualidade de vida desse novo ser humano, que deve ser protegido pelo Estado, proporcionando-lhe condições para que tenha os cuidados, o carinho e o afeto de que necessita e que são primordiais para o seu pleno desenvolvimento. Nos primeiros meses de vida, surgem os enlaces psicológicos e afetivos que formarão a personalidade dessa criança. O benefício, portanto, funda-se na necessidade de conveniência do recém-nascido com seus pais, de cujas presenças e acolhimento tanto carece. Com a promulgação da Carta Constituição Federal de 1988, após diversos debates, assegurou-se a igualdade entre homens e mulheres, mantendo-se o tratamento dissonante apenas onde este logicamente se impõe. No seu artigo 7º, inciso 18, foi assegurada a licença maternidade, com um período de 120 dias. O artigo 7º também previu a licença paternidade no inciso 19, sem, contudo, referir-se ao prazo de sua duração, aspecto cuja normação constituinte atribuiu ao legislador ordinário, estabelecendo, porém, enquanto não sobreviesse a disciplina legislativa, o prazo de 5 dias, nos termos do artigo 10, inciso parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias. Esses 2 direitos são também reconhecidos ao servidor público, na forma da lei, por força de expressa referência do artigo 39, parágrafo 33º da Constituição, a referidos preceitos. No tocante aos servidores públicos federais, o direito é regulamentado pela Lei 8.112, de 1990, que estabelece os prazos de 120 dias para a licença servidora gestante e de 5 dias para a licença paternidade. Tem-se, todavia, mercê da aplicação do Decreto 6.690 de 2008,
que o período de licença maternidade possa chegar a 180 dias, conquanto as alterações causadas pela gestação figurem entre as razões subjacentes ao reconhecimento da licença maternidade. Os fundamentos de sua concessão ultrapassam o fator biológico. A sua outorga constitucional justifica-se especialmente pelo próprio direito de a criança conviver, nos primeiros dias, de modo mais próximo, com quem exercerá a parentalidade. A discrepante e substancial diferença dos alúdios prazos reflete uma compreensão sobre as atividades da mãe e do pai em relação aos filhos, data vênia não mais compatível com a realidade do mundo atual e com a perspectiva do sistema constitucional vigente. Em alguns países, especialmente da Europa, já são adotados outros modelos para o gozo deste benefício, mais consentâneos com as obrigações do homem em relação aos filhos e com o direito da criança de ter a presença do pai. No modelo brasileiro, contudo, um pai, servidor público federal, só pode licenciar-se para cuidar do filho recém-nascido por 5 dias. É o que prescreve o artigo 208 da Lei 8.112, de 1990. E a Constituição de 88 estabelece uma nova compreensão sobre a proteção à infância e à família, pois, além de definir a dignidade da pessoa como fundamento da República, a Constituição também garante a tutela das crianças em prol do seu próprio bem-estar e do seu adequado desenvolvimento. A Constituição qualifica a proteção à maternidade e à infância como direito social, no caput do artigo 6º, como se vê. Mais adiante, no artigo 226, estabelece que a família tem especial proteção do Estado e determina no parágrafo 5º que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Em seguida, no artigo 227, a lei maior impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, dentre outros. A expressão, abro aspas, com absoluta prioridade, fecho aspas, indica a opção do Constituinte por conferir preeminência à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. E essa escolha reverbera em nosso modo de entender no desate do tema ora em julgamento. É direito da criança, com absoluta prioridade, ter a presença de seus pais, que devem lhe propiciar o cuidado, o amplo desenvolvimento e a integração familiar. Esta Egrégia Suprema Corte Constitucional iniciou em sessão virtual de 30 de outubro de 2020 a 10 de novembro de 2020, o julgamento da ADO número 20, suspenso após pedido de vista. Nela, discute-se não somente a ausência de regulamentação do período de duração da licença paternidade na esfera das relações de trabalho no âmbito privado, mas também a irrazoabilidade da discrepância da sua diminuta duração em relação à licença maternidade. No caso de uma família monoparental, formada unicamente pela mãe, pelo pai e sua prole, em que não exista a figura materna, como ocorre no presente caso, esta questão ganha uma dimensão especial. Se o recém-nascido não tem a figura da mãe, mais ainda se justifica que se lhe assegure a presença do pai. Não se trata apenas do direito de o pai estar com a criança, mas principalmente do direito e da necessidade da criança estar com seu pai, que desde cedo vai lhe propiciar cuidado, amor e assistência integral.
ao pai solo, que exerce os cuidados nos primeiros meses do filho recém-nascido, hão de ser garantidos o convívio e as condições necessárias para que se resguarde a criança e seja garantida a sua proteção integral. Negar ao pai solo o direito de cuidar da criança recém-nascida por maior tempo é negar à criança o direito de receber os cuidados do seu pai, o que viola o referido dever de proteção integral e com absoluta prioridade, consoante previsto na norma antecitada. Essa é, data vênia, a interpretação compatível com o dever constitucional de proteção integral, com absoluta prioridade dos interesses do menor. A extensão da licença maternidade ao servidor público pai solo está em consonância com o princípio da reserva legal e com a regra da contrapartida, pois o regime previdenciário próprio, assim como o regime geral, possui caráter contributivo e solidário com contribuições igualitárias, a priori, entre homens e mulheres. A referência atuarial para o sistema previdenciário não há de ser o gênero dos pais, mas, ao contrário disso, a proteção da criança. Crianças que só tenham um genitor não podem ficar desprotegidas. O Estado deve, portanto, em suas projeções atuariais para a licença maternidade, considerar a possibilidade de um pai solo exercer a parentalidade. Por isso mesmo, em alguns países, em alguns ordenamentos jurídicos, não existe mais a distinção entre licença maternidade e licença paternidade. Há a denominação, o nome iuris, de licença parental, para conciliar ambos os gozos desses direitos, que mais constituem proteção às crianças do que mesmo um direito, mas um dever dos pais de assistir à sua prole de forma extensiva. No caso concreto, em que se cuida como visto de pai solo, que exerce com exclusividade os cuidados parentais, o enquadramento da situação de direito material não se dá na fatispécie da licença paternidade, mas por identidade substancial de razões, e presente a proteção das crianças. A subsunção, assim, se efetua na hipótese normativa da licença maternidade. Dessa forma, adotando nessa sustentação oral a ideia da licença parental, que abrange ambos os benefícios, dir-se-ia que o tratamento está a merecer igualdade, isonomia, pois o destinatário desses cuidados sagrados, com a prioridade absoluta que impôs o Constituinte, não pode ser data vênia olvidado. É por isso que este Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social e propõe a fixação da seguinte tese de repercussão geral. É constitucional a extensão do benefício da licença maternidade pelo prazo de 180 dias ao pai em família monoparental, tendo em vista os princípios da isonomia e da proteção integral da criança com absoluta prioridade. Esta é a tese proposta pelo Ministério Público Federal nesta sentada de julgamento. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, agradeço à Suprema Corte pela oportunidade de me manifestar sobre tema tão candente: a família, o dever do Estado,
o direito sagrado da criança como responsável pelo futuro da pátria e da nação, por sustentar a todo o arcabouço deste grande país que é o nosso amado Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.